E aí, navegante? Sou eu, o Abrantes. Vamos continuar conversando sobre demografia? Falamos sobre os nossos indicadores demográficos e agora a gente vai entrar num papo bem interessante, que é a parte do chamado crescimento vegetativo e a questão do crescimento real, ou também chamado do crescimento absoluto. O crescimento vegetativo é basicamente você pegar a nossa taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Qual taxa de mortalidade, professor? A taxa de mortalidade bruta. Então, o crescimento vegetativo é essa relação. É como você pensar numa plantinha crescendo ali. É quem nasceu menos quem morreu no total. O que sobrou é o percentual de crescimento geral daquela população. Nós temos que pensar que isso indica o quanto que essa população está crescendo ano a ano. E se você pensa que um crescimento vegetativo de 5%, 6% é um crescimento vegetativo pequeno, você está pensando plenamente errado. Tá? Crescimento vegetativo também é um indicativo da chamada transição demográfica, quando nós veremos disparidades entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. A transição demográfica é a questão da saída da população do campo em direção à cidade. Um fato importantíssimo na geografia que será tratado em separado. Mas calma, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O crescimento vegetativo, quando a gente pensa nele, parece com a chamada taxa de juros compostas. Então, mesmo com um crescimento vegetativo de 6, 4%, em poucos anos você alcançará números populacionais gigantescos, porque o que é adicionado é remultiplicado por essa população. Porém, nós podemos encontrar crescimentos vegetativos negativos. Dessa forma, nós observamos que a taxa de mortalidade está superando a taxa de natalidade. Tem mais gente morrendo do que gente nascendo. Diversos fatores podem explicar isso. Mas o que mais ocorre é quando a gente observa o envelhecimento da população. Uma população que envelheceu, que agora os seus números reduzem devido a uma menor taxa de natalidade que pode ter sido construído por essa transformação da população rural para a população urbana. Nós temos um bom debate sobre isso. Mas se você parar para pensar, isso acaba não respondendo todo o crescimento da nossa população. Bom, eu estou gravando essa aula na cidade de São Paulo. Se você conhece um pouquinho sobre os sotaques do Brasil, já percebeu que o meu sotaque não tem nada a ver com o sotaque de São Paulo, porque eu não nasci na cidade de São Paulo. Então eu não entro na nossa taxa de natalidade dessa região. Mas se eu morrer nessa região, nessa cidade, eu entro para a taxa de mortalidade dessa cidade. Então, quando a gente pensa na questão do crescimento real, ele vai além daqueles que nasceram e daqueles que morreram. Quando eu penso no crescimento real e no crescimento absoluto, eu tenho que colocar aqueles que também se deslocaram, o chamado grupo de migração. Então eu tenho que calcular da seguinte forma: o crescimento real é o crescimento vegetativo mais a variação das taxas de migração. Professor, como assim variação das taxas de migração? Porque a palavra migração significa o quê? O deslocamento de população. Tá? Essa população pode estar chegando, essa população pode estar indo embora. Tá? Então eu tenho que pegar quem saiu, mas quem chegou, entrar na relação e conseguir entender esse número para que eu possa poder multiplicar, para que eu possa poder somar a ele ao crescimento vegetativo e assim ter observação do que é esse crescimento real. Quando a gente pensa na questão da migração, nós temos a emigração, a saída de população, e a imigração, a chegada de população. É claro que quando nós temos uma alta taxa de emigração, uma elevada taxa de saída populacional, nós estamos em uma zona de repulsão. Nós estamos perdendo
população. Agora, se nós estamos numa alta taxa de imigração, nós somos uma zona de atração, nós estamos aumentando nossos números populacionais. Interessante, mais interessante é que essa migração pode ocorrer de formas diferenciadas. A migração pode ser forçada, espontânea, pendular ou pode ser motivada pelo chamado êxodo rural. É claro que agora você percebe que nós temos que entrar nesse assunto. Nós temos que estudar mais aprofundadamente os conceitos de migração. Já entendemos o que é o crescimento vegetativo, já entendemos o que são as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Estamos construindo cada vez mais os nossos conhecimentos em demografia. Por isso sou eu aqui, o professor Tiago, sempre te convidando a navegar nesses mares de conhecimento e te dizendo que beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.